Felix Sim. Por favor. Obrigada. Pode dizer e soletrar seu nome para registro? Meu nome é Dr. Andrew Capraro, sobrenome Capraro. E sua data de nascimento, por favor? 9 de julho de 1970. Com o que você trabalha? Sou médico plantonista no pronto-socorro do Boston Children's Hospital. E há quanto tempo você faz isso? Nos últimos 26 anos. Você pode descrever brevemente para nós o treinamento e a educação que você teve para se qualificar para esse cargo? Me formei na Providence College e depois cursei medicina em Brown. Depois, fiz residência em pediatria no Connecticut Children's Medical Center e especialização em medicina de emergência pediátrica no Boston Children's Hospital de 2000 a 2003, onde atuo como médico assistente desde então. O que envolve ser médico assistente no Boston Children's Hospital? Isso significa que estou orientando o cuidado e o tratamento dos pacientes que atendo durante o meu turno. E você é designada para um local ou área específica do hospital? Eu estou sempre no departamento de emergência, e o departamento de emergência é dividido em diferentes zonas, das quais eu sou o principal responsável por um determinado conjunto de salas. Quero chamar sua atenção para o dia 24 de janeiro de 2023. Você estava trabalhando naquela noite? Sim, eu estava. E em algum momento você soube que uma paciente chamada Kellen Clancy seria transferida para o seu hospital? Sim, soube. E você se lembra de onde ele estava sendo trazido? Do Beth Israel Plymouth Creo. Ele estava sendo transferido por transporte aeromédico para o seu hospital? Correto. E você recebeu algumas informações sobre o paciente para se preparar para a chegada dele? Sim, recebi. E o que você ficou sabendo? Temos um centro de comunicação onde as unidades que estão transferindo pacientes para nós ligam para avisar que o paciente está chegando. E esse centro de comunicação já havia sido notificado sobre esse paciente, que então entrou em contato comigo, como o médico responsável que cuidaria do paciente, para me informar o que havia acontecido lá e qual era a condição do paciente quando ele chegasse. O que soube sobre a condição de Kellen Clancy durante o transporte aéreo para seu hospital? O que me disseram foi que acreditavam que o paciente havia sido estrangulado e quando chegou a Plymouth ele estava em parada cardíaca. Que eles o haviam entubado e iniciado a RCP e conseguiram o retorno da circulação espontânea e que então o transfeririam para avaliação e cuidados adicionais conosco. Kellen chegou ao seu hospital em algum momento? Isso está correto. E você conseguiu observá-lo pessoalmente? Sim. Quais observações você fez sobre a condição física dele? Ele estava frio quando chegou, bastante flácido e não fazia nenhum movimento intencional por conta própria. As pupilas dele estavam fixas e dilatadas e ele tinha marcas de ligadura no pescoço com algum inchaço na região. E as pupilas dele estarem fixas e dilatadas, isso é algo de relevância médica para você? Sim, é. E por que isso? Geralmente, isso indica uma lesão cerebral significativa. De forma que há um inchaço cerebral que, como posso dizer, esse inchaço excedeu a capacidade do crânio, fazendo com que o cérebro, de certa forma, herniasse pela base do crânio. O cérebro está tão inchado que está sendo forçado para fora do crânio? Correto. Quais observações você fez sobre a frequência cardíaca dele? O coração dele estava batendo e tivemos que administrar uma infusão de epinefrina para manter a frequência cardíaca e a pressão arterial dentro dos limites normais, mas o coração estava batendo por conta própria. Como você soube que devia usar epinefrina para estabilizar a frequência cardíaca dele? Foi iniciado no BI porque notaram que sua pressão arterial estava baixa e é preciso que ela esteja normal para o sangue perfundir os órgãos e mantê-los saudáveis. Então, estávamos monitorando determinados parâmetros para manter isso, o que fizemos com a infusão de epinefrina. Quando você fala BI, você está se referindo ao Beth Israel? Sim, me desculpe por isso. Tudo bem. E quanto à respiração dele, como ele estava respirando sozinho? Ele havia sido entubado no hospital de origem e precisava de um ventilador para respirar. Às vezes, ele dava uma respirada por conta própria, e notávamos isso. Percebíamos isso porque, ao tentar respirar sozinho, ele acionava o ventilador para continuar a respiração. Mas isso era raro. Com certeza, ele precisava do ventilador para manter a ventilação dele. Seria justo dizer que a maior parte da respiração dele estava sendo feita pelo ventilador? Sim, a grande maioria da respiração dele. Agora, após receber a informação enquanto ele chegava, você também fez suas próprias observações físicas de Kellen. Existem certos testes que você realizou nele?
Sim, nosso trabalho, uma vez que o recebemos, foi realizar uma avaliação adicional e estabilização para ajudar a determinar quais seriam os próximos passos do cuidado médico dele. Então, antes dele chegar, nós contatamos nossa equipe de trauma e nossos médicos da UTI para avisá-los que ele estava vindo e que precisaríamos da assistência deles. Sob meus cuidados, fizemos exames de sangue de rotina. Então, uma tomografia da cabeça, do pescoço e um raio-x do tórax para orientar os próximos passos. E a partir da tomografia da cabeça e dos outros exames que você fez, o que você conseguiu aprender com os resultados desses testes? A tomografia da cabeça revelou inchaço cerebral significativo compatível com lesão hipóxico-isquêmica, que foi provavelmente o achado mais significativo que encontramos. Então, você poderia explicar para nós o que é lesão hipóxico-isquêmica? Hipóxico significa não receber oxigênio suficiente e isquêmico, não receber fluxo sanguíneo suficiente. Assim, quando seus órgãos não recebem oxigênio e sangue adequados, elas acabam sofrendo lesões e por isso acabam inchando, e o cérebro dele estava mostrando evidências disso. Então, é correto dizer que o cérebro dele não recebia oxigênio e fluxo sanguíneo suficientes, o que causou danos e inchaço? Correto. Agora, esse tipo de inchaço e lesão, como você está descrevendo, pode ser causado por estrangulamento, a lesão no cérebro? Com certeza. E você mencionou anteriormente que viu algumas marcas ao redor do pescoço dele, está correto? Correto. E com que aquelas marcas eram compatíveis? Estrangulamento de algum tipo, muito provavelmente por um objeto, com base no aspecto linear das contusões. Quando você fala do aspecto linear das contusões, quer dizer que elas ficam alinhadas? Correto. Agora, assim que você teve os resultados desse teste, você tomou uma decisão sobre o que fazer em seguida? Sim, sabe, o principal era nos ajudar a descobrir se o paciente precisava ir para a sala de cirurgia para algum outro procedimento para ajudar com isso, ou se era algo que poderia ser tratado clinicamente. E então, assim que tivemos os resultados da tomografia da cabeça e também da tomografia do pescoço, achamos que o próximo passo apropriado no cuidado médico dele seria transferi-lo para a unidade de terapia intensiva para que eles assumissem o cuidado. Por que a cirurgia não foi uma opção para ajudar Kellen nessa situação? Sim, os médicos da neurocirurgia estavam lá para ajudar na decisão. Não havia sangramento significativo a ser drenado, nem nada que, do ponto de vista cirúrgico, pudesse aliviar os problemas que vimos na tomografia. Certo. Então, o cuidado dele foi transferido para a UTI? Isso mesmo. E depois que Callan foi transferido para a unidade de terapia intensiva, seu cuidado com ele terminou nesse momento? Correto. Não tenho mais perguntas. Obrigada. Obrigado. Sr. Reddington? Sem perguntas. Obrigado, doutor. Pode se retirar. Vou chamar David Cassavant. Eu vou escolher ajudar você, Deus. Bom dia, doutor. Bom dia, meritíssimo. Por favor, obrigada. Bom dia. Pode dizer e soletrar seu nome para registro? Claro, meu primeiro nome é David, meu sobrenome é Cassavant, soletra-se C-A-S-S-A-V-A-N-T. E sua data de nascimento, senhor? 5263. Qual é a sua profissão? Sou médico de UTI no Boston Children's Hospital. Você pode descrever brevemente para nós sua formação acadêmica e seu treinamento profissional? Fiz faculdade na Holy Cross, em Worcester, e depois cursei medicina na Boston University. Fiz minha primeira residência em pediatria no Mass General Hospital e depois voltei para fazer uma especialização em medicina de UTI nesse mesmo hospital.
E onde você trabalha atualmente? Atuo atualmente na UTI médico-cirúrgica do Boston Children's Hospital. Há quanto tempo você trabalha no Boston Children's Hospital? 18 anos. E você sempre trabalhou na UTI lá? Sim. Quero chamar sua atenção para 26 de janeiro de 2023. Naquele momento, você assumiu o cuidado de um paciente chamado Callan Clancy. Sim, assumi. E antes de assumir o cuidado de Callan Clancy, você fez algo para se familiarizar com o tratamento e cuidado dele? Sim, fiz isso. Um dos meus colegas tinha cuidado dele no dia anterior na UTI. Conversei com ela, então já conhecia o caso dele. E você também revisou os relatórios e exames que foram realizados enquanto ele estava no hospital? Sim, eu revisei. E depois de revisar os relatórios e os resultados dos exames e conversar com seu colega, você pode nos dizer o que aprendeu com tudo isso? Pam, parecia que Callan tinha sofrido uma lesão neurológica grave, com base tanto nos exames quanto na avaliação que fiz na época. E quando você diz lesão neurológica, isso significa uma lesão cerebral? Lesão? É uma lesão cerebral, sim, é isso mesmo. E você revisou especificamente uma tomografia computadorizada da cabeça de Callan? Sim, eu revisei. O que a tomografia da cabeça revelou sobre a condição dele? Bem, a tomografia da cabeça é uma imagem do cérebro que foi feita na sala de emergência quando ele foi internado no Boston Children's Hospital. E a tomografia mostrou uma quantidade enorme de inchaço no próprio cérebro. E o inchaço do cérebro? Isso é clinicamente relevante? Com certeza. Quando você tem uma lesão no cérebro causada por anóxia, que significa falta de oxigênio, eu costumo explicar isso para as famílias, que a lesão é muito parecida com ficar exposto ao sol. Você não percebe na hora, mas o inchaço acontece com o passar do tempo. E uma das coisas sobre a falta de oxigênio no cérebro é que a lesão ocorre e depois o inchaço começa a acontecer ao longo do tempo, normalmente atingindo o pico entre 48 e 72 horas. Quando você vê um inchaço que acontece tão cedo em um caso, como no de Callan, isso indica uma falta significativa de oxigênio, causando lesão cerebral. Então, por exemplo, alguns tipos de lesões que privariam o cérebro de oxigênio seriam mais leves e o inchaço ocorreria ao longo do tempo. Isso está correto? Isso está exatamente correto, sim. Se ocorre uma lesão grave que tira oxigênio do cérebro, é nesse momento que surge o inchaço imediato, como aconteceu com Callan? Com certeza. É como comparar uma queimadura de sol com uma queimadura que você pode sofrer com um fogão. No caso dele, foi como uma queimadura de fogão. É algo muito, muito profundo. Você fez um exame físico em Callan? Sim, fiz. E o que você observou? Bem, uma das primeiras coisas que notei ao me aproximar dele foi que ele estava com um tubo de respiração. E eu sabia pelo meu colega que ele não estava sob sedação. O que é muito difícil de tolerar, ter um tubo de respiração passando pelas cordas vocais se você não está sedado, e ele não estava sedado naquele momento. A próxima coisa é que quando me aproximo de um paciente assim, na cama da UTI, sempre começamos com uma rápida apresentação avisando que vamos nos aproximar caso ele esteja dormindo. E eu geralmente começo com algo do tipo: "Oi, eu sou o Dr. Dave, só vou escutar seu coração." E normalmente eu os chamo pelo nome para ver se eles começam a responder. E então eu sigo com o resto do exame, mas isso é só para avisar que alguém pode tocá-los. E então eu vou ouvir o coração, os pulmões, e depois seguir em frente para ver o quão responsivos eles estão. Então, se você não obtiver nenhuma resposta inicial, só com a voz, o próximo passo é: durante o exame, se não se mexem, você pensa, vamos ver o quão responsivos estão. O próximo passo é tocar suavemente a sola do pé para ver se eles afastam o pé ao sentir o toque. E então você pode avançar.
Se não houver resposta, fazemos algo mais desagradável ou doloroso, como beliscar a pele para ver se eles reagem. Ou fazer pressão na unha e no leito unguial, o que na verdade é bem doloroso. E você pode ver 2 tipos ou vários tipos de resposta. Ou nenhuma resposta, ou você pode ver uma resposta específica onde eles retiram essa parte do corpo. E essa é uma resposta específica, ou você pode ver uma resposta generalizada, que são todas meio que graduadas conforme vamos tendo uma noção de qual era o nível de consciência deles. Então, se eu puder revisar o que você mencionou, você disse que a primeira coisa significativa que notou foi que Callan tinha o tubo de respiração passado pelas cordas vocais, sem qualquer sedação. Então, sem sedação, ter um tubo de respiração naquele lugar causaria dor. Sim, ninguém conseguiria tolerar isso. E Callan conseguiu tolerar isso sem sedação, indicando que não sentia dor naquele momento? Sim, exatamente. E você mencionou que costumava chamar o paciente pelo nome e conversar com ele. Houve alguma reação de Callan quando você fez isso? Não houve. E então, você mencionou que talvez esfregasse algo no pé. Houve alguma reação? Não houve. E você fez o que descreveu, sabe? Beliscando a unha ou beliscando alguma parte do corpo do Callan para ver se ele respondia? Sim. E ele respondeu? Não, ele não respondeu. E o que essas interações e testes com Callan te disseram sobre a condição dele? Isso me mostrou que ele não respondia. Ele não reagia nem a coisas que causariam desconforto, nem a coisas que causariam dor. Você também fez algo em relação a examinar as pupilas dele ou algum teste nos olhos dele? Sim, então depois de todas as outras coisas, nós olhamos as pupilas. E uma das coisas é que temos uma resposta reflexa. Se uma luz é direcionada ao olho, a pupila se contrai. E o que observei sobre Callan foi que as pupilas dele permaneceram bem dilatadas e não se contraíram. Quando as pupilas de alguém ficam abertas e bem dilatadas, mesmo com luz incidindo sobre elas, o que isso indica do ponto de vista médico? Bem, os olhos são uma extensão direta do cérebro. Por isso, nós focamos muito neles como uma área de investigação. E a falta de resposta à luz indica que há alguma anormalidade nisso. E nesse caso, era uma lesão cerebral. Você pode usar medicamentos para manter os olhos abertos caso já tenha feito o exame oftalmológico. Mas esse não foi o caso de Callan. E só para ficar claro, quando você fala sobre lesão cerebral, não estamos falando de algum tipo de trauma que foi causado no cérebro. Você está falando sobre a falta de oxigênio e fluxo sanguíneo causando uma lesão no cérebro, correto? Exatamente isso, sim. Naquele momento, você trabalhou com outro médico para fazer testes mais aprofundados em relação ao estado neurológico dele? Sim. No hospital infantil, várias equipes se reúnem para cuidar de um paciente. Para muitos, mas para Callan, a equipe de neurologia estava lá desde o início. E, em um caso como esse, quando não vemos resposta em um paciente inconsciente, chamamos nossa equipe de neurologia e iniciamos os testes de morte encefálica para verificar se o paciente apresentava morte encefálica. O que significa que o cérebro em si não está funcionando, mesmo que o coração ainda esteja batendo. Como é possível que o coração de alguém continue batendo se o cérebro está morto? É uma ótima pergunta. Na verdade, o sistema nervoso é dividido em 2 partes. Uma parte é aquela que vemos mais nas pessoas quando elas reagem, respondem a nós, falam e fazem coisas. A outra é o sistema autônomo ou automático. E o sistema automático é responsável principalmente por coisas como o coração, se o coração não tiver sido lesionado. Então, ele continua funcionando normalmente. E isso te dá alguma indicação, o fato de o coração ainda estar funcionando, sobre onde estavam as lesões no cérebro? Sim, dá sim, na verdade. Onde seria isso? Sim, então, a maior parte do cérebro que a gente costuma pensar quando vê as imagens do cérebro, isso é o cérebro, e essa é a maior parte nos humanos que está mais desenvolvida.
E isso é responsável pela nossa consciência, nossa reação às coisas, enquanto o tronco encefálico, que é outra parte, faz realmente parte do sistema autônomo. E isso é igual em quase todos os vertebrados e mamíferos. E é muito mais automático. Então isso me diz que parece que o cérebro, que é aquela parte que nos dá esse lado mais humano do que fazemos, é muito mais sensível à falta de oxigênio, a uma lesão anóxica. E isso me mostrou que era realmente ali onde estava a lesão, era nessa parte do cérebro. Muito menos no próprio tronco encefálico. Então, seria correto afirmar que o tronco encefálico, responsável pelas respostas automáticas, ainda funcionava, mas a parte do cérebro que definia quem Callan era não estava ativa? Exatamente isso, sim. E o que? Pode explicar o teste de morte cerebral? Claro. Então, o teste de morte cerebral no Hospital Infantil de Boston é um teste muito rigoroso que inclui algumas das coisas que acabei de mencionar. Mas nós trabalhamos com seguimos uma lista de verificação com nossos colegas neurologistas. E nós passamos por cada uma das respostas que esperaríamos de alguém. E nós realmente trabalhamos com diferentes conjuntos de nervos aos quais esperaríamos que eles respondessem. Nós organizamos de forma que haja um médico intensivista presente e também um neurologista, junto com a equipe de neurologia. São eles que realizam o teste de morte cerebral. E então esse teste é repetido novamente 24 horas depois, só para garantir que não haja nenhuma parte que seja diferente ou incongruente com o diagnóstico de morte cerebral. E enquanto o neurologista está fazendo esse teste, você está lá presente, assistindo ao teste e vendo os resultados enquanto acontecem? Com certeza sim. Então nós estamos comprometidos em estar lá o tempo todo. E o teste de morte cerebral em si passa por algumas coisas bem básicas. Novamente, como descrevi antes, são coisas que causariam dor e se a pessoa se retrai ao estímulo doloroso ou não. Os olhos, observar os reflexos dos olhos. Existem outros reflexos também. Por exemplo, se você toca a córnea, que é a parte da frente do olho, as pessoas piscam. E esse é o reflexo de piscar. Tosse, reflexo nauseoso. Existe também um reflexo em que colocam água fria no ouvido, e isso causa um desequilíbrio nas pessoas. Então, essas são todas as coisas em que pensamos. Além disso, há outros componentes respiratórios nisso. É um componente respiratório usado nos testes de apneia. Sim, é isso mesmo. E o que é um teste de apneia? Então, apneia é uma palavra que simplesmente descreve não. Ela descreve a falta de respiração. E como você testa isso? Então, num paciente como Callan, o que fazemos, e em qualquer paciente, quando estamos fazendo o protocolo de morte encefálica, nós realmente desconectamos eles do respirador. E o motivo pelo qual fazemos isso é que queremos ver se essa parte autônoma do cérebro vai começar a reagir à medida que o dióxido de carbono começa a aumentar. Então, nosso corpo produz dióxido de carbono o tempo todo, e a maneira que eliminamos isso é expirando. E quando inspiramos oxigênio fresco, e então expiramos CO2. E o que fazemos é desconectar do respirador para ver se, sabendo que o dióxido de carbono deles vai começar a subir. E a resposta normal dessa parte autônoma do cérebro seria aumentar a respiração. É por isso que respiramos quando dormimos. Porque ao dormirmos, a parte consciente do cérebro para, mas a parte autônoma entra em ação. E então continuamos respirando durante o sono porque o dióxido de carbono aumenta. Então, em um paciente com morte cerebral, seria correto afirmar que, à medida que o nível de dióxido de carbono aumenta, a resposta automática seria respirar para obter mais oxigênio. Mas um paciente com morte cerebral não fará isso? Isso mesmo. E você fez todos esses testes, ou o neurologista fez todos esses testes na Callan, enquanto você observava? Sim, eles fizeram sim. Ele respondeu a algum teste físico em que você buscava reflexo ou reação? Não, ele não teve resposta a nenhum. E qual foi a reação dele ou o resultado no teste de apneia? Então, o teste de apneia, fazemos todos os testes cerebrais em um dia e esperamos pelo menos 24 horas para o segundo.
O primeiro e o que esperamos com o dióxido de carbono é que ele aumente. Nós temos isso por escrito no nosso protocolo. Que ele vai aumentar em 20 ou chegar a um nível de 60. CO2 normal seria em torno de 40. Da primeira vez que fizemos isso, no primeiro dia, Na verdade, chegou a 59,7. não 60. E, de novo, estava no nosso protocolo que tinha que chegar a 60 ou aumentar em 20. E eu realmente conversei com meus colegas, inclusive da neurologia. Eu disse, eu sei que está muito perto, é 59,7, mas não é 60. Eu repeti essa parte do teste mais tarde naquele dia para ter certeza de que era válido. E, como eu disse, eu conferi com todo mundo para ter certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. E todos concordaram que deveríamos apenas... E na segunda vez foi para 87. Então, todo o resto continuou igual. E nós também nos certificamos de observar algumas coisas para garantir que ele não está tomando nenhum medicamento, que não há alterações na temperatura, que não há anormalidades nos sais do sangue, o que chamamos de eletrólitos. Essas condições eram exatamente as mesmas. Repeti isto mais tarde no mesmo dia e deu positivo. Por que é tão importante atender a esse critério? Por que 0,3 de ponto importam tanto? Bem, eu queria ter certeza de que não haveria dúvidas sobre os dados que estávamos coletando na época. E você disse que esse teste é repetido novamente 24 horas depois, certo? Sim. É sim. Por que isso? Isso serve para garantir que, caso houvesse efeitos remanescentes de medicamentos ou algo que alterasse o nível de alerta ou resposta do paciente, Para garantir que ainda cumpra todos esses requisitos 24 horas depois. E é porque você quer ter certeza de que há morte cerebral antes de retirar o suporte de vida? sim, e novamente, isso é importante demais. É uma discussão e uma coleta de dados importantes demais para não sermos muito exatos sobre isso. E então, quando você observou o teste no dia seguinte em Callan, os resultados foram os mesmos em termos de nenhuma reação e aumento do dióxido de carbono? Sim, foram. E naquele momento, ele atendia aos critérios de morte cerebral. Sim, ele atendeu, ele cumpriu. Então nós determinamos que o óbito dele havia sido determinado por critérios neurológicos. E naquele momento foi tomada a decisão de interromper o suporte de vida? Sim, foi tomada. Isso é feito em consulta com a família e com o pai dele, correto? Sim, isso é verdade. Certo. E o suporte de vida foi encerrado para Callan Clancy em 27 de janeiro de 2023? Foi sim. E uma das coisas é... Existe, quando você determina que alguém atendeu aos critérios para morte encefálica, que, embora saibamos que o cérebro dela não funcione nesse momento, nós, muitas vezes, há um período em que não precisamos retirar o tubo nesse momento. O coração dele ainda está batendo, então não precisamos remover o tubo endotraqueal nesse momento. E muitas vezes damos às famílias, uma vez que foi confirmado que o cérebro não está mais funcionando, Muitas vezes damos às famílias um tempo para que possam processar isso. Às vezes, há parentes que precisam viajar e coisas assim. e então muitas vezes escolhemos um horário mais tarde para acomodar o restante da vida, sabendo que eles estão estáveis no momento em que realmente removeríamos o tubo. E isso seria a declaração de óbito. E foi isso que aconteceu neste caso? A família teve a oportunidade de vê-lo e então o suporte de vida foi encerrado e o coração dele parou. Sim, é exatamente isso. Ele foi declarado falecido. Sim. Obrigada. Os anéis da árvore. Obrigado, senhor. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Obrigado.